E lhe digo el Senhor, certamente he visto la aflicción de mi pueblo que está em Egipto. He oído su clamor a causa de sus opressores, pois he conocido sus sofrimentos. Eu he descendido para librá-los de la mano de los egípcios e para hacer-los subir de aquela terra a uma terra que é buena e ampla, uma terra que flui leite e mel, ao lugar de los cananeus, heteus, amorreus, fereceus, heveus e jebuseus. E agora, he aqui, el clamor de los hijos de Israel ha chegado hasta mim. Também he visto la opressão com que os egípcios los oprimem. É impossível que Deus descienda em uma vida e esta siga sendo o quê? La mesma. Quando ele barra, é visível. Pois de que serviria que ele barrara se as coisas não cambiaram? Se o dolor e o sofrimento continuaram? Como ele poderia ser conhecido através de Israel se seguia sendo o quê? Mira-me a mim, por favor. Exerça a visão que você tem que ter de esse Deus. Porque a fé é inteligente. A fé me hace pensar. De que me serve de eu crer que Deus está em minha vida, se minha vida é um fracasso? Então, onde está este Deus? Isso é inteligência. E veio aquele próprio Deus, quando ele descendeu para Moisés, ele descendeu e ele não disse a Moisés: eu descendi para aliviar as penas das pessoas. Moisés, eu descendi para trazer um consuelo para eles. Não foi para isso que ele descendeu. Hasta porque, como que as pessoas iam crer que realmente ele havia descendido? Como que as pessoas abriam de crer se elas não viessem algo grande, extraordinário? Porque se Deus é grande, sua obra em nossa vida tem que ser quê? Grande. Grande. Não pode ser pequena, não pode ser uma obra insignificante. Isso é questão de inteligência. Não basta nem a pessoa ter uma grande fé. Basta que ela só tenha um pouco de inteligência. E todos temos. Amém, gente? Se me estou fazendo entender? Então, Deus, ele diz: eu descendi. Para quê? Para que ele descendeu? Leia. Porque eu he descendido para librá-los de las manos de los egípcios e para hacer-los quê? Mira-me a mim. Como que Deus ele descende em minha vida e minha vida vai mais para baixo? Se Deus descende em minha vida tem que quê? Que subir. Minha vida tem que subir. Isso é claro. Eu não posso aceitar dizer: eu recebi o Espírito Santo e minha vida está abaixo. Se o Espírito Santo ele descende em minha vida, ele me transforma. Se o Espírito Santo descende em minha vida, ele me cambia. Ele não resolve um problema, ele cambia a minha vida. Amém, gente? Ele me dá uma nova história. Por isso que ele diz: eu descendi para hacer-los subir de aquela terra mísera, aquela terra de fracassos, aquela terra de dolor, a uma terra buena. Quantos querem coisas buenas? Deus digo, para que eles vão a uma terra buena e pequena. Não é pequena, não? O que está escrito aí? Ampla. Por quê? Porque Deus só faz coisas que grandes. Porque Ele é grande, ou não? Então se Ele descende para fazer coisas grandes. Aí vamos seguir.
Deus desciende em uma vida para hacer que lo impossível suceda, para que todos possam ver que solo Ele é o verdadeiro Deus. É por isso que o Sinaí é conhecido como o monte de lo impossível. Em el plan do Todo-Poderoso, Ele quer arrancar seu povo de uma vida miserável e dar-lhes uma vida abundante. As religiões han tratado de borrar este pensamento de las personas para levá-las a viver como que? Esclavas que? E você sabe disso. Mira-me a mim, por favor. O que as religiões querem é que as pessoas estejam bajo seu domínio, seu controle. Eles querem ter controle da persona. E quanto mais ignorante a persona és, melhor para as religiões. Ou não é verdade? Por quê? Porque a persona que pensa, por isso que a fé que nós outros propagamos na Igreja Universal é uma fé inteligente. Eu quero que você pense. Eu não quero que você se trague todo o que eu lhe diga. Não, eu quero que você pense, que você analise, que você verifique dentro da palavra, para que você veja. Mas o que as religiões querem não é cegar as pessoas. Por isso que não querem nem que as pessoas leiam a Bíblia, que conozcam a palavra de Deus, para que elas sigam ignorantes. Então, se a pessoa crê em qualquer tonteria que lhe diga, então se ela crê em purgatório, ela crê em karma, ela crê em... Por quê? Porque a religião vai plantando essa ideia. Para quê? Para que elas sigam sendo escravas, dominadas. Mas não é isso que queremos. Eu quero que você seja livre. Jesus vino para dar-nos liberdade. Amém, gente? Está compreendendo? As religiões han tratado de borrar este pensamento das pessoas para levá-las a viver como escravas de por vida, aceitando suas misérias e fracassos como se fuera a vontade de Deus, castigo, uma cruz, destino, uma prueba. E isto ha anulado a fé de la gente e les ha impedido viver como reis e reinas neste mundo. A ignorância espiritual é pior que a intelectual. Às vezes a persona intelectualmente ela é inteligente, preparada, mas espiritualmente ela é uma ignorante. Porque quando eu me resigno, quando eu me conformo, quando eu aceito uma situação e aún penso que Deus me la enviou, que Deus me la puso, minha ignorância é grandiosa. Porque não foi isso que Deus mostrou na Bíblia. Se Ele quisiera que a gente sofriera, se Ele quisiera que a gente padeciera, que a gente viviera mísera, que a gente viviera infeliz, então, para que Ele descendeu no Sinaí? Para quê? Ele deixaria que a gente se quedara aí, ou não é verdade? Se quedara. Mas não, Ele não quedou. Ele não quedou indiferente ao dolor de aquela gente. Ele descendeu. Ele foi ao Sinaí exatamente por isso, porque ele não estava indiferente ao dolor das pessoas, como ele não está indiferente a meu dolor, a seu dolor. Amém, gente? Isso é por isso que é importante meditar em la palavra de Deus, porque só a palavra pode hacer-lhe compreender a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. A venida de Deus ao Sinaí tinha propósitos, objetivos, e esse era câmbio total em la condição de seu povo. Não era para melhorar
a situação. Não, foi para transformar aqueles escravos e hacerlos reinar em vida. Hoje não é diferente. Há pessoas que estão vivendo como escravas do diabo, delas deudas, delas enfermidades, de um matrimônio infeliz, e o que é pior, pensando que estão condenadas a viver assim hasta que mueram. O Deus que descendeu sobre o Sinaí, quer descender hoje em sua vida, para cambiar completamente esta condição de dolor e sofrimento a uma vida que? Feliz. Ele quer fazer o impossível acontecer em sua vida. É por isso que ele barrou para hacer-lhe que? Subir. O propósito de Deus é formar através do pueblo de la universal um reino de sacerdotes, uma nação santa, su quê? Especial tesouro, que cumpram seus propósitos neste mundo. Pero, para que isso suceda, é necessário que haja que? Sacrifício no altar. Então, vocês entendam, por favor. Deus les destinou. Se você quer saber qual é o destino para você, se você lhe gusta saber destino, se você é a pessoa que lhe gusta saber o futuro, então eu lhe digo o futuro. Eu lhe digo qual é o destino que Deus preparou para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que têm uma aliança com Ele, para aqueles que se sometem a Ele, aqueles que decidem colocá-lo como o primeiro, colocá-lo como o Senhor de suas vidas. Sabe qual é o destino dessas pessoas? Reinar em vida. Reinar em vida. Ou seja, viver uma vida com dignidade, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que mostre a Deus, não com palavras, mas hechos que revelam. Esse é o destino que Deus ele preparou para você. Você pode estar aqui hoje, o bispo, eu estou na miséria, eu vivo em la calle, ou eu vivo de arrimado em la casa de uma pessoa, o bispo, eu não tenho trabalho, o bispo, eu perdi meu hogar, eu perdi minha pareja, o bispo, eu fui desalciado, o bispo, eu estou com minha vida em pedaços. Qual é meu destino? Reinar, viver uma vida com dignidade, sair dessa condição mísera para, como ele digo, uma terra buena e ampla, terra que flui de leite e mel, ou seja, abundância. Mas o bispo, mesmo que eu estou vivendo de arrimado, sim. O bispo, mesmo que eu já tenho meus dias contados, sim. O bispo, mesmo que me pareja, me digo que não me quer ver nem em pintura, é porque ela lhe quer ver em persona. Amém. Está compreendendo, sim ou não? Ou seja, essa é a vontade de esse Deus. E foi por isso que ele descendeu no Sinaí. Por isso o Sinaí, até o dia de hoje, está preservado. Não há civilização cerca do Sinaí. Não há. O Sinaí está no meio do deserto, em um lugar completamente isolado de todo e de todos. Por quê? Porque ele continua sendo o altar natural de Deus na terra. Ele continua sendo o lugar aonde Deus ele quer descender para livrar a seu povo que hoje continua vivendo como escravos, como na época de Moisés. Amém? Ele continua, o monte sigue allá. E nós outros iremos a esse monte com esse propósito, com esse objetivo, com essa fé. Então, eu lhes estou mostrando que é o que Deus quer fazer. Qual é o destino que Ele traçou para você? Seu destino é reinar em vida. Não é viver uma vida de fracasso, de dolor. Não é ser infeliz. Não. Deus ele quer que você seja um reino
de sacerdotes. Ou seja, eu vivo para servir aos propósitos de Deus. Amém, gente? Se me hago entender? Ou seja, ele isso de Israel, um reino, os TV, aonde há judio, o que há? Há miséria? Há miséria não? Aonde eles estão nos judios? Há pobreza? Há escassez? O que há? Eles vivem como escravos ou vivem como redes? E eles estão vivendo assim, sabe por quê? Por causa da promessa que Deus isso. Porque Deus prometeu isso para eles. Foi uma promessa que Deus isso para eles. E eles creem nessa promessa. Você vê que os lugares mais ricos aqui de México são de eles. Você vai em Polanco, o que há ali? Ou não há? Você vai em Las Lomas, o que há? Judios. E aí que? Prosperidade. Você vai em Santa Fé, você se acorda que Santa Fé, há anos atrás, era o basureiro. Quem se acorda? Era um basureiro. Os judios foram para allá e converteram o basureiro em riqueza. Eles estão em Interlomas. O que há em Interlomas? Você vê aonde eles vão. A prosperidade vai detrás deles. Tudo o que eles tocam. Mas sabe por quê? Por causa da promessa. Por causa do pacto que Deus isso. Deus isso um pacto. Agora, o pacto de ellos foi um pacto hecho com sangue de animais. E o nuestro, o pacto que temos com Deus, é com a sangue do Senhor Jesus Cristo. Qual pacto tem mais força? Hein? La sangue de um animal ou la sangue do Cristo? Mas por que então que eles reinam em vida e o povo de Deus vive como escravos? Por quê? Exatamente por causa da ignorância espiritual. Por causa dessa ignorância espiritual que é plantado na cabeça da pessoa por siglos. Siglos vão plantando a ideia que os pobres é que estão cerca de Deus, que nasciste pobre, pobre, te vas a morir, que todos os homens são iguais, por isso que tu marido te hace isso, me hizo a mim tu mamá, te hizo a tu irmã, a tu abuelita, te hace a ti também. E uns nascem com estrelas e outros nascem estrellados. Sim ou não? Melhor um pájaro em la mano que é? Então se ela se queda com um pájaro mientras hay cientos, que? Os judios não, eles preferem ir detrás de quê? De los cientos. Eles preferem sacrificar aquele pájaro em busca de los cientos. Mas a pessoa, por causa da maldita cultura religiosa, ela disse, não, melhor esse pajarito aqui. Está compreendendo? Problema aqui, ó. La maior ignorância não és intelectual, és espiritual. Então se abra sua visão, abra seu entendimento para o que Deus ele quer fazer em sua vida. Ele não lhe trago aqui em la Igreja Universal para que você seja religioso. Não, porque aqui na Igreja Universal nós não somos religiosos. Isso é uma coisa que eu abomino, é religião. Não me gusta religião. Não me gusta. Porque hace las pessoas ser prisioneiras. Não, nosso Deus nos chamou para ser livres. Amém, gente? Livres para pensar, livres para tomar decisões, livres para actuar.
livres. Então você não quer de preso, não quer de escravo de nada, nem de nadie. Não, você foi hecho para ser livre. Livre para aqui, ó, pensar. O cambio de sua vida, o cambio de sua condição, empieza aqui dentro, ó. Quando você passa a crer em lo que está escrito. Quando você disse, essa palavra, minha fé não vai estar mais em lo que digo fulano ou mengano, não vai estar mais em lo que digo la religião A, B ou C, é aqui, ó, é a palavra de Deus, e a palavra digo que ele descendeu para hacer-me subir, então se eu vou subir, minha vida vai subir, e quando Jesus venga, eu vou subir com ele para o cielo, diga graças a Deus, compreenderam, sim ou não? Então você vai subir aqui, mientras você com vida, sua vida tem que subir. E quando Jesus venga, você sube com ele, para viver eternamente com o Senhor. Compreenderam, sim ou não? Coloque isso dentro de sua cabeça. Pensem nisso. E se prepare para essa hogueira santa. Se prepare. Prepare sua fé. Pensem nisso. E diga, ó Deus, dá-me entendimento de isso. Porque eu quero fazer algo que eu nunca hice. Eu quero tomar decisões que eu nunca las tomei. Eu quero sacrificar o que eu nunca sacrifiquei. Eu quero entregar-me a ti de maneira que eu nunca me entreguei. Ou seja, eu vou subir esse Sinaí. Eu vou subir. E o poderoso de Israel descenderá para bendecer sua vida.